1 Pedro 5,8. E logo após essa leitura, irmão Alberto Mota, meu diácono Davi, vamos cantar um hino 475 após a leitura. 475. Primeiro Pedro, está lá no finzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 5, e verso de número 8. Amém? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Vou ler mais uma vez. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Irmão Davi, vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mau, quem vencerá? Vamos crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco o general capaz. Vamos avançar sem temor alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Diz assim o cântico 475 do nosso cantor cristão. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo coisas de vão vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo, nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor alçar e fazer brilhar nossa luz. Fugindo,
Vamos cantar a primeira e a última estrofe. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear. Vamos já, o inimigo com as hostes vem, tão feraz, mesmo vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo, nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por seu amor. Vamos crentes, vamos já avante, firme, sempre Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendem em todo o mundo estão atravessando o mesmo sofrimento. Meus queridos e amados irmãos, não existe nem uma dúvida para os cristãos. Nenhum cristão duvida da existência do diabo. Há algumas pessoas que tentam sublimar esta existência, mas a Bíblia fala de uma luta declarada. A Bíblia fala de que desde que caiu, que o diabo ele investe para derrotar, para destruir a vida do homem. E meus queridos e amados, nós não queremos entrar aqui hoje na questão da queda do diabo. Nós não queremos entrar aqui na questão da criação dele, mas nós queremos aqui focar nessa manhã que ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa paz, ele quer destruir a nossa trajetória, e muitas vezes nós temos estado despercebido disto, muitas vezes nós não temos olhado para as investidas do diabo para a nossa vida, e nessa manhã nós queremos trazer esta visão que a Bíblia nos traz para isto. Vamos primeiro conhecer o que a Bíblia diz sobre este nosso inimigo. Meus queridos, a Bíblia lhe dá alguns nomes. O primeiro nome que nós destacamos é o nome Satanás. Satanás é uma palavra de origem hebraica, e eu quero dizer a você que não tenha medo do nome, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então crente não tem medo do diabo. O diabo foge do crente que resiste a ele, porque o crente é vencedor em Cristo Jesus. Deus já deu a vitória, porque Cristo venceu e entregou-nos a vitória. A palavra do Senhor nos diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós estamos no exército de Jesus, nós estamos no exército do grande general de guerra, do grande comandante. Então não podemos temer o inimigo, precisamos avançar e resistir-lhe na fé, que ele fugirá de vós. Então a Bíblia relata Satanás, é uma palavra de origem hebraica que significa adversário. E eu quero convidar você
a olhar comigo o livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 11. O livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. A palavra Satanás significa adversário. Portanto, ele é o nosso adversário. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, e vi pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Satanás, o acusador, Satanás, o adversário, Satanás, ele se opõe a toda iniciativa de Deus no mundo. Ainda vamos olhar o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, e no verso de número 1. No capítulo 3 e no verso de número 1, Zacarias, está lá no finzinho do Antigo Testamento, é um profeta menor. Zacarias 3:1. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O adversário, o acusador. E ainda, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 18. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 18. Nós vamos também ver outra citação da palavra do Senhor. Tessalonicenses 2 e 18. Diz assim o texto: por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Satanás se opõe a toda iniciativa de Deus no mundo. Outro nome que a Bíblia trata é diabo, nome formado de uma transliteração do grego diabolos, cujo significado é acusador, difamador, maldizente. Ele sente-se realizado quando imprime o seu caráter em um cristão. A obra dele é fazer com que um cristão difame o seu irmão ou difame a sua igreja. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: eu não falo mal do meu irmão, e eu não falo mal da minha igreja, nem de outra igreja. Eu posso ter discordâncias, mas eu não vou falar mal. Como crente, eu não vou falar mal. Tem muito crente que tem embarcado nessa onda e critica, às vezes até na mídia social. Eu fico tão triste quando eu vejo um cristão criticando o outro na mídia social, ou mesmo pessoalmente, eu digo na mídia, porque é uma exposição maior, porque nós estamos no mesmo quartel, na mesma bandeira,
A gente pode discordar, mas todos cremos em Jesus Cristo, todos trabalhamos com a mesma visão. Por que estarmos soltando farpas e críticas? Quem está por trás disso? O acusador, o diabo. E ele imprime o seu caráter no caráter do cristão. Ele induz o cristão a isso, porque ele não é só acusador, ele é tentador. O nome descreve a sua atividade natural de tentar induzir os justos a pecar ou abandonar a fé. Vamos ver Mateus 4 e verso 3. Mateus 4 e verso 3. Mateus 4 e verso 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Manda que essas pedras se transformem em pão. Tentador. Ele tentou Jesus no deserto. E esta palavra tentou, no grego, perazon, ela quer dizer provar, testar. Paulo fala sobre sua atuação nos crentes da Macedônia. A Bíblia ainda fala da investida dele na vida de Pedro, Lucas 22 e 31. Lucas 22 e 31. Tentador. Ele tentou o homem no Éden. Ele tentou Jesus para que a obra do Senhor não fosse realizada e concluída. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu entretanto roguei por ti para que tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O tentador estava provando. Meus irmãos, quantas vezes o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele quer provar a nossa fé. Quantas vezes nós somos atribulados, passamos por tribulações, que nós muitas vezes dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou nessa luta tão grande? E esta luta é para você fortalecer a sua fé. Essa luta é para você vencer. Essa luta é para você ser aprovado. Essa luta é para que o diabo seja envergonhado. Essa luta é para que Deus seja glorificado na sua vida. Não importa o tipo de luta que você está passando, se a tua fé está em Jesus de Nazaré, você será mais do que vitorioso. A luta que você está passando é para que você seja aprovado, é para que você possa resistir, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Quando você cede espaço para o inimigo. Quando você duvida, você cede espaço para o inimigo. Mas quando você está firme, o inimigo desiste da investida. Satanás, adversário, o diabo significa acusador, tentador, mas ele ainda tem um outro nome na Bíblia, e eu sei que a gente não gosta muito desse nome, mas está lá na Bíblia. Ele também é chamado de Beuzebu, Baal-Zebute. Era o deus de Ecrom, cidade dos filisteus. Está lá em 2 Reis, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha. 2 Reis, capítulo 1. A Bíblia é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Nós devemos crer no que ela diz, crer nesta palavra. E eu creio nela fechado. E não tem teoria que venha para abater esta fé nesta palavra.
Segundo Reis 1, verso 2. Segundo Reis 1, verso 2. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava dos seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhe: ide consultar Baal-Zebub, o príncipe Deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Jesus refere-se a Satanás como Beelzebu, e Jesus o chama de o maioral dos demônios. Mateus 12 e 24. Para combater o inimigo precisamos conhecê-lo. Para combater o inimigo precisamos conhecer como ele age, como ele ataca. Mateus 12 e 24. Mateus 12 e 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos dele e lhes afirmou: todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. E ainda, meus queridos e amados do Senhor, vimos que o diabo é conhecido como Satanás, diabo que significa acusador, tentador, é também conhecido como Beelzebu, é também conhecido como Belial. Você já deve ter ouvido essa expressão. Então nunca chame seu irmão de Belial, nunca chame. Tem gente que brincando, não é? Aí chama Belial, filho de Belial, mas nunca chame seu irmão de filho de Belial, nem brincando, porque a Bíblia lá em Juízes 20, capítulo 13, ela vai falar dos filhos de Belial. E os filhos de Belial eram homens maus, perversos, e não há harmonia entre Cristo e o mal, entre Cristo e o maligno, não é? Só para nós vermos esta referência, Juízes capítulo 20 e verso de número 13. Juízes capítulo 20 e verso de número 13. Agora entregai-vos os responsáveis, estes indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos este mal do meio de Israel. Então esses indivíduos aqui que o texto está falando, se nós viermos para o contexto, vamos verificar que esses são os chamados filhos de Belial, não é? Filhos de Belial. E no grego a palavra Belial, ela significa Beliar, que é homem sem lei. Vamos ver ainda o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6 e verso 15. 1 Coríntios 6 e verso 15, não é? 1 Coríntios 6 e verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é do vosso conhecimento que o que se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se nós seguirmos aí nesse texto, nós vamos verificar
onde Paulo vai falar da harmonia que não pode existir entre Cristo e o maligno, não é? Beliar, homens sem lei, homens perversos. Outros nomes que eu não vou me ater, porque senão o tempo não permitiria. A Bíblia ainda chama Satanás de antiga serpente, de Deus deste século. O século aí é o Aion Poneros, o tempo mau, o mundo perverso. E meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão perverso como estamos vivendo agora, um tempo tão maligno como estamos vivendo agora, onde Satanás tem imprimido o seu caráter no caráter das pessoas, e nós temos visto aí tanta imoralidade, e cada vez o mundo quer mergulhar mais dentro disso, sem se preocupar com isso. Então o homem tem se tornado sujo aos olhos do Senhor. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, e o Deus deste mundo é Satanás, o Deus deste século é Satanás. Você pode dizer, pastor, e Deus não é o Deus, Deus é o Deus do mundo, mas Deus não é o Deus deste mundo imoral, deste mundo mau, desse mundo que tem se distanciado dele, deste mundo que vive em rebelião contra ele. O Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, é o diabo. A Bíblia chama de Deus deste século. Vamos ver ainda Mateus 13, 19. Mateus 13 e 19. Mateus 13 e 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, arranca o que foi semeado em seu coração. O maligno, aquele que vive sem lei, aquele que traz o mal, aquele que imprime o seu caráter no caráter do homem. O mundo vive na submissão do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ainda no mesmo Mateus 13, o verso 38 diz: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos de Deus. O joio representa os que pertencem ao maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo vive na submissão do maligno. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12 e no verso 31, Jesus vai referir-se ao diabo como príncipe deste mundo. João 12, 31. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Príncipe é aquele que tem um principado. A palavra príncipe vem daquele que tem um principado. Principado é um território. Príncipe é aquele que governa o seu principado. E o diabo tem um território. O território dele é o mundo. Que mundo? O mundo que está em rebelião com Deus. O mundo que está contra Deus. O mundo que não aceita as coisas de Deus. O mundo que não quer viver debaixo da santidade proposta pelo Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério, porque muitas vezes nós temos entrado sem perceber na forma deste mundo, no sistema de viver desse mundo. Muitas vezes sem perceber nós temos adotado uma linguagem desse mundo, que essa linguagem tem por trás dela a malignidade. E muitas vezes a gente está rindo e brincando com isso. Eu lembro de uma propaganda, não quero fazer apologia a ela, mas vou citar aqui, onde tinha a propaganda era assim, uma mulher, pelo menos que me vem à memória agora, que estava traindo o seu marido, e o marido vinha e a pessoa dizia: sabe de nada, inocente. E esse ditado pegou. E todo mundo usava. Mas o que é que está por trás desse ditado? Que enganar é engraçado. Que trair é engraçado. Comprometendo valores. Não é? Sabe de nada, inocente. E aí a gente começa a usar como engraçado também. Porque o diabo, ele é
enganador. Ele não vai apresentar algo feio. Ah, pastor, tudo que é do diabo é sujo. É, mas apresenta-se bonito muitas vezes. Apresenta-se arrumado muitas vezes. Apresenta-se com um bom perfume muitas vezes. Nem tudo o diabo vai apresentar de maneira feia. Ele não apresentou para Eva de maneira feia. Apresentou de uma maneira bonita. E tantos que têm caído, que têm sido levados ao chão, não é porque foram atrás do que é feio, do que é sujo. Príncipe deste mundo. A Bíblia também fala como príncipe da potestade do ar, não é? Príncipe da potestade do ar. Efésios, lá no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Nós vamos verificar o apóstolo falando, Efésios 2. Eu vou ler o 1, mas o texto mesmo é o 2. Efésios 2, 1 e 2. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder ou da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Meus irmãos, Satanás não é onipresente, tampouco onisciente. Então ele tem demônios espalhados. E esses demônios espalhados são os demônios da potestade do ar. São aqueles demônios que passam mensagens. De repente ele tem confundido muita gente, porque alguém lhe diz algo que você não sabe, mas você falou aquilo. E alguém lá na frente vai se revelar a você e você vai dizer, mas como? Príncipe da potestade do ar. Significa príncipe, lembre-se, aquele que tem um principado. Tem um território de potestades no ar. O diabo tem provocado muitas destruições e às vezes nós negligenciamos isto. Eu li certa vez de uma igreja batista, e próximo àquela igreja tinha um cruzamento onde sempre havia batidas de carro. Sempre havia carros batidos ali. E a igreja resolveu interceder por aquele lugar, para que houvesse mais atenção, para que acabasse aquelas batidas de carro. E quando a igreja começou a interceder, foi revelado que ali havia uma potestade que provocava aqueles acidentes. Então, queridos, muitas vezes o diabo tem se instalado em alguns lugares. Eu contei aqui aos irmãos que nós socorremos uma moça ali na Agamenon Magalhães, próximo ao clube português ali naquela. E eu passei essa semana ali, tinha uma senhora caída passando mal, no mesmo lugar. Então eu já estendi minha mão e comecei a orar, comecei a repreender, porque duas pessoas passando mal no mesmo lugar, você pode ter como coincidência. Eu prefiro crer que tem uma ação maligna ali. E aí eu comecei a repreender. Irmãos, a obra do diabo, ela é real. Eu lembro, quando adolescente, eu li um livro que chamava Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O mundo quer descaracterizar a obra de Satanás, porque quanto mais se descaracterizar a obra de Satanás, mais ele fica à vontade para fazê-la. Quanto mais ignorarmos Satanás, mais espaço ele vai ter. Eu não sou daqueles que quer ver o diabo em tudo, mas eu não posso ignorar a obra que ele tem, a obra de destruição. E meus irmãos, ele tem realizado muito esta obra. Por quê? Porque nós temos ignorado. Nós não vemos o diabo, e o diabo está ali atuando, e nós
estamos, é assim mesmo, é o mundo mal é procedência do maligno, o mundo mal é procedência do diabo. Tudo que nós vemos aí, todos esses assaltos, todas essas enfermidades, tudo procede do maligno, irmãos. É o mal. Homens sem lei, filhos de Belial. O diabo tem estratégias. No Éden, ele iludiu o casal que Deus colocou ali. No Éden, ele iludiu o casal que Deus colocou ali. Adão e Eva. Paulo diz que ele transforma-se em anjo de luz, segundo os Coríntios 11 e 14. Então, cuidado com o que você escuta, de quem você escuta, cuidado. Segundo os Coríntios 11 e 14. Eu vou ler o 13. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de quê? Anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam o quê? Que são servos da justiça. Bota o 15, Nilton. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais de quem? Do diabo, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O diabo se transforma em anjo de luz. O diabo ilude, ele seduz, ele é um sedutor. Ele seduz, ele atrai. Quantas pessoas não têm sido atraídas pelo que o diabo tem apresentado? Ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus firmou-se na palavra. Ele tem tentado fazer isso comigo e com você. Ele tem tentado nos tirar do caminho do Senhor. Ele tem tentado nos mostrar outros caminhos. Ele tem tentado nos mostrar outras propostas. Ele tem tentado nos mostrar coisas que a gente diz, mas se eu for por esse caminho eu vou me dar bem. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Ele cega para a verdade. Ele cega para a verdade. Segundo os Coríntios 4:4. É muito forte, irmãos, é muito forte. Precisamos estar atentos. Segundo os Coríntios 4:4. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória, que é a imagem de Deus. Você entende agora porque o seu colega de escola zomba de você? Você entende agora porque o seu colega de trabalho não acredita no que você diz? Você entende agora porque o seu vizinho não aceita as palavras do Senhor que você leva? O Deus desta presente era aqui, é o Aion, é o mundo mau, é o mundo perverso. O Deus dessa presente era cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E meus queridos, agora, não veja aqui como descrente apenas aquele que não vem à igreja, mas veja aqui como descrente aquele que não crê na palavra do Senhor. Porque tem muita gente que vem à igreja e não está crendo na palavra do Senhor. Tem muita gente que vem à igreja e crê em tudo que escuta. Prove o que você escuta, traga para a palavra, veja se é confirmado na palavra de Deus. Porque há muita coisa que escuta e não é confirmado na palavra. E a autoridade da nossa vida é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Não é o que a internet diz,
não é o que o sábio ou o filósofo diz, não é o que o pensador, o psicólogo diz, é o que a palavra do Senhor diz. Se o que disser estiver na palavra, ótimo. Se não está, diz Paulo, seja anátema. Seja anátema. Precisamos atentar no que a palavra do Senhor nos diz. Como o cristão deve lutar? Eu tenho um inimigo, que eu sei quem é, sei os seus nomes, sei as suas estratégias. Ele engana, ele ilude, ele seduz, ele se transforma em anjo de luz, ele cega o entendimento, ele leva o cristão a achar que tudo é normal. Tudo é normal, isso é normal. E aí ele vai entrando. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Não deixe. Há pessoas que correm quando a destruição já está instalada. Mas a destruição instalou-se, porque lugar foi dado. E às vezes, queridos, sem perceber, nós estamos cedendo. O diabo tem entrado em nossos lares, o diabo tem usado a televisão de uma forma tão sórdida, tão maligna. E a gente às vezes não tem selecionado o que vai assistir. Eu não acho que sou contra a televisão, não sou. Mas eu acho que a gente tem que aprender a desligar quando algo fere os nossos princípios. Sempre que você estiver assistindo alguma coisa que fere um princípio seu e da Bíblia, você deve ou mudar o canal ou desligar. Mas muitas vezes a gente fica ali assistindo. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude. E o diabo planta na nossa mente porque ele atua na mente. Ele só quer uma brecha. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não ceda espaço, porque ele só quer uma brecha. E ele entra. E se ele entrar, irmãos, é preciso muita misericórdia do Senhor para levantar. Como o crente deve lutar? Para lutar contra o inimigo, precisamos das estratégias. Quem poderá nos dar essas estratégias? A Bíblia. A Bíblia. Vamos voltar lá para Lucas 11 e 26. Lucas 11 e 26. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que venceu. Vou ler a partir do 24. Quando o Espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procura refrigério, mas não o encontra. Então cogita, voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Vá agora até o Mateus 12 para termos uma visão mais completa desse texto. Mateus no capítulo 12, e vamos lá no verso 43. Não é esse texto aqui. 13, deixa eu ver aqui qual é o texto que eu quero agora. Mateus 13, 38. Passei por ele agora há pouco. Daqui a um pouco eu volto, irmãos. Eu quero o texto onde Jesus vai mostrar que o valente é amarrado. Oi? 12, Mateus 12, 25, isso? É isso, Daniel? 25, 26. De Mateus não, né? De Lucas, isso? Oi?
Eu quero o texto que vai falar que Jesus amarrou, onde o valente é amarrado. Deixa eu ver aqui se é Lucas 11, deixa eu ver aqui. Oi? Eu acho que é 11 mesmo, pastor David, é 11. Lucas 11. Mateus 12, 29, vamos lá. Glória a Deus, obrigado, aí os irmãos estão atentos, estão me ajudando, pregando comigo. Mateus 12 e 29. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que não colhe, espalha. A Bíblia diz que Jesus, quando vai ao inferno, quando Jesus traz a chave do inferno, Ele libertou os cativos. Irmão, quando nós somos libertos, nós temos que passar a viver pelo Espírito. Nós temos que passar a caminhar pelo Espírito. Nós temos que experimentar as coisas do Espírito e buscar as coisas do Espírito. Aí a pessoa é liberta. Jesus entra na vida, limpa. E a pessoa começa aí agora a buscar as coisas da carne. E aí a Bíblia diz que o demônio vai. E agora a casa está limpa. E ele diz, está limpa, eu vou buscar mais 7. E vem. E aí vem problema, e aí vem dificuldade, e aí vem. Meus irmãos, precisamos aprender a buscar as coisas do Espírito, a andar no Espírito e a não viver as obras da carne. Não deis lugar ao inimigo. Efésios 4 e 27. Não deis lugar ao diabo. Como a gente precisava desse versículo na geladeira de cada casa. Não deis lugar ao diabo. Precisamos ter na mente isso, que não podemos dar espaço ao inimigo. Efésios 4 e 27. Eu vou ler a partir do 24 para que a gente tenha um entendimento melhor. E vos revestirdes, a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E se você olhar, quando a gente diz lugar ao diabo, dá lugar ao diabo, a gente diz como um versículo isolado, e ele não é um versículo isolado. Ele é uma continuação do verso 26 que diz: estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Sabe por quê, querido? Quando você guarda ira no coração, mágoa no coração, você está dando lugar ao diabo. Portanto, marido, você não pode dormir com raiva da esposa. Esposa não pode dormir com raiva do marido, porque está dando lugar ao diabo. Não estou com raiva, só falo com você daqui a uma semana. Está dando lugar ao diabo. Está dando lugar ao diabo. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez. É a carne falando. Quem se orgulha é a carne. Quem não quer ficar por baixo é a carne. Quem não quer ficar envergonhado é a carne. A Bíblia diz: bem-aventurado os humildes, bem-aventurado aquele que serve, bem-aventurado aquele que é quebrantado, quem quer ser o maior seja o menor. Mas a gente diz: não, eu não. Daqui a um mês é que eu falo com ela, pastor. Antes disso nem me peça. Dá um gelo, chega um para o outro e a cara está feia. Né? Não, está dando lugar ao diabo. Está dando lugar ao diabo. Houve uma discordância lá no grupo de louvor e eu não concordei, agora estou com raiva, estou magoado e eu não quero falar. Está dando lugar ao diabo, querido. Não deis lugar ao diabo. Precisamos compreender esse versículo. Para não dar lugar ao diabo, eu preciso não guardar ira no meu coração, porque ira guardada vira mágoa, vira ressentimento. Isso tem uma palavra que eu aprendi, que é muito forte, a palavra ressentimento, porque ela vai fazer você sentir de novo. Você sentiu algo ruim
e guardou. E toda vez que você lembrar, você vai sentir de novo, isso é ressentimento. Joga fora. Joga fora. Tira o peso. Não carregue outra pessoa nas suas costas. Talvez você tenha carregado outra pessoa. Alguém falou de você, uma outra pessoa lhe disse, você tem isso guardado, guardou essa mágoa está plantada no seu coração, e você nunca resolveu isso, e você vai dando lugar para o diabo sem perceber. Não deixe lugar ao diabo, é uma estratégia de lutar com ele. Não deixe lugar ao diabo. Andando em espírito é uma estratégia, não dar lugar a ele é outra estratégia. E a unidade com Cristo. Eu devo estar unido com Cristo. E aí, irmãos, para chegar pertinho do final, nós precisamos vestir a armadura da luta. E a armadura da luta todos os irmãos conhecem, está lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu queria que você perguntasse para o seu irmão: você tem a armadura de Deus, meu irmão? Você tem, meu irmão, a armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? Vamos ver agora o que é a armadura de Deus. Porque veja, você vai dizer esse versículo para o seu irmão. Sem a armadura de Deus, você não pode ficar firme contra a cilada do diabo. Lembra o texto lido no começo da mensagem? O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor. E a imagem é essa aqui. Imagine você aqui e imagine o inimigo assim, ó. Sabe o que é isso? O que é que ele está fazendo? Procurando uma brecha. Uma brechinha. Mas estava tudo tão calmo, pastor. Estava tudo tão bem. Do nada, um telefonema, foi olhar a mensagem do celular e, meu Deus, uma brechinha. Armadura de Deus, você precisa dela, porque é ela que vai fazer você ficar firme. Pastor, eu estou tão fraco. Armadura de Deus, irmãos. Armadura de Deus. Pastor, ore por mim. Eu vou orar, irmão, mas coloca a armadura de Deus, senão a oração não vai. Tem que colocar a armadura de Deus, tem que usar a armadura. A armadura do Senhor. (14) Cinto da verdade. Estando, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura o cinto da verdade. Talvez você não goste de usar cinto, mas esse você precisa usar. É o cinto da verdade. Significa viver sem máscaras, ser sincero. Querido, nós vivemos em um mundo de mentiras. Nós vivemos em um mundo onde tudo é mentira, onde as pessoas têm prazer em mentir, onde as pessoas já não sabem mais dizer a verdade. É preciso que, como crentes em Jesus, novas criaturas, usemos o cinto da verdade. Vivamos sem máscaras e com sinceridade. Couraça da justiça. O diabo, eu sempre tive dificuldade para entender essa couraça da justiça. O diabo, ele é acusador. Usar a couraça da justiça significa entender que a justiça na minha vida não é minha, mas é de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois. Quem me justificou foi Cristo, não é o que eu faço.
usar a couraça da justiça, eu vou combater a acusação do diabo. Quando ele vier me acusar, eu digo: olha, foi Jesus que me justificou. A couraça da justiça, ela vai servir para isto. Sandálias do Evangelho da paz. A paz de Deus significa guerra contra o inimigo, irmãos. A paz de Deus é guerra contra o inimigo. Se eu aceito aliança com o inimigo, a paz de Deus não vai estar na minha vida. Escudo da fé. Proteja-se contra os dardos. Onde Satanás lança os dardos inflamados é na nossa fé. É assim que Deus disse, foi assim que ele chegou lá com Eva. Ele lança dardos na fé. Olha, a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Olha a Bíblia. Aí você diz para ele: a Bíblia é a palavra de Deus e eu vivo por ela. E ela é a minha fortaleza, ela é o meu caminho, ela é a minha fé. Você precisa defender a fé. Como? Como é que você vai fortalecer a fé? Na palavra. Na palavra, querido. Na palavra. O escudo da fé. O capacete da salvação. Uma irmã nossa, estava eu, pastor Alessandro, no gabinete, né, pastor? Ligou e disse: pastor, o senhor já ouviu falar em Lilith? Eu disse: Lilith? Não. Vou compartilhar porque é bom para os irmãos ouvirem, os irmãos já vão saber. Alguém aqui já ouviu falar em Lilith? Levanta a mão quem já ouviu falar em Lilith. Oi? Lilith. Está ouvindo agora? Tá não? Ah, não ouviu. Josemir, lá atrás, vê como o som está chegando aqui embaixo, por favor. Agora melhorou, ok. Tá bom agora? Lilith, alguém já ouviu falar em Lilith? Radma já ouviu? Aqui, Marília, Mateus. Eu disse: não ouvi quem fala em Lilith. Aí eu disse: onde? Ela disse que está na Bíblia. Aí eu disse: onde está na Bíblia? Disse: está em Isaías 34:14. E eu fui numa versão que não tinha. Depois fui na outra Bíblia de Jerusalém, de King James, e está lá a palavra Lilith, onde adormeceu Lilith, né? Vou só ler para vocês, Isaías 34:14. Não estou fugindo do sermão não, a gente está só para exemplificar aqui como estratégias do diabo, né? Estratégias do diabo. Isaías 34:14. Bota aqui, só para a gente ver o que é que a NVI, como é que a NVI traz. Isaías 34:14. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens, balirão uns para os outros, ali também descansarão as criaturas noturnas. Esta criatura noturna é Lilith. Na minha tradução da Bíblia de King James, vai dizer assim: e animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criaturas noturnas, pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Existe uma lenda dos sumérios, onde Lilith é a deusa das ruínas. Mas existe uma lenda anterior a isso, que circulou com os judeus, de que Lilith teria sido uma mulher criada por Deus antes de Eva. E que Lilith resolveu não se submeter a Adão. E foi embora. E anjos foram atrás dela. E ela foi transformada em demônio. Está na Bíblia, irmãos? Hã? Não. Então eu não creio nisso. Mas quando a pessoa foi citar para a irmã da nossa igreja, ela disse: está na Bíblia.
Procure na Bíblia que Deus criou uma mulher antes de Eva. Irmãos, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala disso. A citação que tem de Lilith aqui é como um demônio das ruínas, um demônio das trevas, que era uma crença. Então veja como o diabo, ele usa seus métodos para desqualificar a palavra do Senhor. Precisamos usar o escudo da fé, capacete da salvação, porque Satanás ataca a mente, ele planta na mente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos orar em espírito. Pastor, o que é orar em espírito? Está lá em Efésios 6,18. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Alexandre, eu acho que você vai ter que partir essa mensagem em duas para ir para a mídia, viu? Porque da outra vez o tempo extrapolou, não pôde ir. Se partir em duas, eu acho que dá para colocar. Partir um e dois, fica melhor. Efésios 6,18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, e humilde inexistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é pedir ao Espírito que conduza a nossa oração. Romanos 8:26. Orar no Espírito é pedir ao Espírito que conduza a nossa oração. Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de nossas palavras. Então, orar no Espírito é pedir ao Espírito que conduza a minha oração. Orar no Espírito é não entristecer o Espírito Santo. Orar no Espírito é estar sob a direção de Deus. Gálatas 5:18. E orar no Espírito é orar com poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. São 4 coisas para orar em Espírito. Pedir ao Espírito que conduza a nossa oração, não entristecer o Espírito, estar sob a direção do Espírito e orar com poder. Conclusão, agora sim. Se ignorarmos os nossos inimigos, seremos vencidos por Ele. Se ignorarmos os nossos inimigos, seremos vencidos por Ele. Uma das grandes estratégias de guerra é surpreender o inimigo. Se ignorarmos, seremos vencidos por Ele. Há crentes que lutam de forma equivocada. O fortalecimento vem do enchimento com o Espírito Santo. Que possamos pedir ao Espírito Santo que aplique no nosso coração, ao nosso coração esta palavra, não a palavra minha, mas de Deus, que essa palavra veio também para a minha vida. Eu fui impactado muito quando preparava esta palavra. E queridos, é muito sério. Os dias são maus. O príncipe desse mundo está aí. Jesus instalou o seu reino. Libertou, ele liberta os cativos. Porém, quando os cativos são libertos, esses cativos precisam viver agora para aquele que o libertou. Se aquele que foi cativo não vive para o que o libertou, aquele que era o antigo dono quer tomar conta dele de novo. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. Não podemos servir a Deus e a Beelzebul. Precisamos nos dedicar ao Senhor, buscar o Senhor.
fecharmos as brechas. Fecharmos as brechas. Não dar lugar ao diabo. E vamos ter a mais importante de todas as vitórias. A vitória que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus.